Mensagem do céu. Vamos aí, queridos, para a primeira aula. Após a introdução aí do curso de Hebreus, Judeus Messiânicos, e você pode nos escrever: Céu, eu não sou judia, então essa carta não serve para mim. Então, Ruth também não era judia, não é verdade? Caleb, não é? Também não era judeu. Eles eram filhos de estrangeiros. No caso de Ruth, mais grave ainda, porque ela era da tribo de Moabe, um dos irmãos do incesto de Lot. E no caso, nem descendência de Abraão, não é? Porque no caso ele era filho do irmão. No caso, os netos do próprio pai, filhos, descendência que o Eterno amaldiçoou. Então é importante ter entendimento que essa mulher tomou uma decisão, mesmo embaixo da sua maldição, aonde ela disse: o teu povo será meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. E é a partir do momento que nós nos tornamos cidadãos do céu. Eu gostaria de usar esse termo, queridos, porque hoje o Israel físico, pelo qual nós oramos, intercedemos e amamos Jerusalém mais do que todas as cidades do mundo. Mas eu não posso dizer, como eu falei na última colocação com vocês, que eu não posso dizer que hoje a política de Israel represente o reino dos céus. Nós amamos Israel, nós oramos por Jerusalém, a mais querida das cidades. Eu sonho com Jerusalém. Mas nós temos de ter entendimento que hoje há um regimento, o mesmo regimento que está sobre todas as nações, e nós temos uma estrela no meio da bandeira do Talit de Israel, ostentando a presença de Kium. Quem fez os estudos com a gente compreende um pouco melhor por que nós somos contra esse símbolo, que não é o escudo de Melech Davi, pelo amor do Eterno, é o escudo de Salomão e associado a coisas realmente negativas. Não vamos entrar nesse contexto nesse momento. Judeus Messiânicos 1.1, estamos usando a versão da revista E atualizada, não é? Mas há momentos que eu vou ter de usar a versão judaica, porque os termos foram completamente mudados, alterados, não é? Olha só: havendo o Eterno, havendo Elohim, outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Eu quero lembrar vocês, queridos, já logo de começo, que Mashiach fala justamente sobre isso na parábola, onde o Eterno entregou o campo. Ele entregou o campo para uns, arrendou esse campo para uns trabalhadores. E quando ele arrendou esse campo para esses trabalhadores, eu gostaria muito que você tivesse esse entendimento. Essa palavra que eu gostaria de ler com vocês, vamos Matitiahu 21, versículo 33. Atentai noutra parábola: viu um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Eu quero tratar, porque muitas vezes, se você está fazendo um curso de Judeus Messiânicos, mas você não acompanha o Ministério Som do Céu, você não vai entender que a gente usa muitos filmes como exemplos. E nesse texto trata a estrutura da terra, e é o motivo por que eu indiquei para vocês assistirem a Torre Negra, né? Porque existem algumas coisas que o Eterno fez com relação à terra. Primeiramente, ele cercou-a, e é o que aconteceu conosco, sendo colocado uma proteção. Não importa se você chama de escudo de Van Halen, se você chama de escudo magnético, não importa o nome que você utiliza para isso. Mas o Eterno colocou uma cerca ao redor da terra para proteção. E ele edificou uma torre, tá bom? Ele fez um lagar. Nós temos os mares colocados e projetados com o objetivo de segurar as forças malignas que estão embaixo, principalmente das fossas marianas. Se você não acompanha
eu indico a você o curso de Risgalos, né? E é importante você ter entendimento que essa parábola, ela vai tratar da estrutura da terra. Ele é dono da casa, dono da terra. Ele plantou, e tem um filme que nós tratamos, é um filme horrível, o nome dele é Mãe, né? Mas ele trata, por exemplo, a estrutura daquela pessoa como sendo a própria terra, a pessoa como sendo a própria terra, e desvirtua completamente a visão do eterno. Mas a concepção de mostrar aquela pessoa, aquela mulher, como sendo a própria terra, mostra um pouco deste homem, dono da casa. A casa, então o Eterno vai chamar a terra como sendo um lar. Deveria ser o nosso lar, não é? O dono da casa, ele plantou uma vinha, uma única vinha. Ele plantou a casa de Israel. Ele plantou um único povo. O joio veio, mas quem plantou o joio? O joio foi um inimigo que fez isso. Tudo bem? No caso do trigo e com o joio. Aqui nós estamos falando de uma vinha. Ele plantou uma única vinha, uma única nação, da qual todo crente faz parte. E aquele que não é judeu é descendência de Abraão, vindo do pai Abraão. Tudo bem, queridos? Então, ele edificou essa torre. Essa torre é uma torre que eu acredito que foi um lugar onde Mashiach foi elevado para ver todas as nações, por meio de um lugar muito elevado que tem acesso às nações. Então, você que não fez o curso de Risgalos, você vai ver que os reis da terra sempre aparecem segurando uma esfera chamada orbe, né? Essa esfera associada à tecnologia existente na Terra. Essa tecnologia existe na Terra há milhares de anos e aonde a Terra é monitorada. Ela é monitorada. Por isso Mashiach pôde ver desse lugar elevado que eu creio que é essa torre. É por isso que eu creio que exista essa torre, esse lugar elevado, e foi arrendado a uns trabalhadores. Por que a palavra arrendamento me chama a atenção? Porque o Eterno, ele não iria entregar a terra na mão de alguém vil. Eu acredito que esse arrendamento foi posto na mão do homem e o homem acabou perdendo, por uso capião, para o próprio adversário. Não é verdade? Então, ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Ou seja, se está arrendado, então me dê o pagamento devido. Mas ninguém quer pagar o Eterno que é devido. Não é? O que é devido ao Eterno, queridos? É devido ao Eterno honra, a glória, o poder, toda a autoridade e toda a adoração. Isso é devido ao Eterno. Mas ninguém quer honrar ao Eterno. O que eles fizeram então com esses servos que foram enviados? Olha o que eles fizeram. Versículo 35 de Matitiahu, Mateus 21. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e outro apedrejaram. Então enviou outros servos em número maior e trataram-nos da mesma maneira. Então, queridos, nós vamos ver o Eterno mandando profetas em quantidade suficiente para tratar com os reinos de Israel. No caso da divisão de Israel e Judá, os profetas do Eterno sempre foram utilizados dentro da terra de Israel. Balaão, como você conhece, que era um vidente, não judeu, não é? Esse homem, ele profetizava, mas por meio de ciências ocultas. Ele não foi enviado pelo Eterno. Ele era como aqueles que utilizam de um poder para poder fazer determinada coisa. E aí o que aconteceu? Ele mandou os servos, e os servos foram espancados, cerrados ao meio, apedrejados, mortos. Então, por último, ele disse: eu vou enviar o meu filho, versículo 37. A ele respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro.
vamos matar a ele e nos apoderar de sua herança. Então a herança da terra é clara que é cabida a Mashiach e Yeshua. E Mashiach pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe arremetam os frutos nos devidos tempos. É importante ter entendimento que o Eterno, ele, depois de tudo criado, ele se apresentou à criação. Nós não somos bastardos. O Eterno mostrou claramente que nós temos um pai. Ele não é como aquele homem que gerou filhos e sumiu, desapareceu e só por teste de DNA. É muito importante ter esse entendimento. Começamos Hebreus, judeus messiânicos, 1:1 dizendo: ele falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos tem falado por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Todos os mundos foram criados por meio de Mashiach. Ele é aquele que mantém todas as coisas unidas, queridos. Yeshua é responsável pela unidade dos elementos. Esse texto, ele é completamente quântico. Ele traz para a gente um entendimento profundo de coisas que nós... Queridos, sem Mashiach, não existe como pode algo funcionar sem a presença dele. Ainda que não o reconheçamos, ainda que as pessoas não compreendam a grandeza do que o Eterno tem feito por meio de Mashiach. Se alguém já teve a oportunidade de olhar um telescópio atômico, você vai compreender claramente que as coisas são um vazio enorme, com átomos à distância imensa uns dos outros, mas Mashiach tem mantido unida todas as coisas, e o Eterno tem falado conosco por meio dele. As profecias acabam em Malaquias. Nós estamos estudando em Treiassá, esses 12 últimos profetas, e as profecias são concluídas em Malaquias. Depois de muitos anos, Mashiach e Yeshua vem para ser o último profeta, e toda a profecia hoje é por meio da Ruach, que ele pediu ao Pai que fosse dada a nós. É importante que você tenha entendimento que sem profecia, queridos, o povo se deturpa, o povo morre, as pessoas não conseguem acreditar que o Eterno está vendo aquilo que ele está fazendo. Mashiach, versículo 3, é o resplendor da glória, a expressão exata do Eterno. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assenta à direita da majestade do Eterno nas alturas, tendo-se então tornado superior. Isso na próxima aula nós vamos compreender o que é a superioridade que ele hoje representa perante os deuses. Nós vamos falar um pouquinho acerca desse texto. Mashiach, ele nunca usou como usurpação o ser igual, ter toda a plenitude do sagrado, mas antes ele se despoja de todas as coisas para poder servi-lo. Nós vamos tratar sobre isso de um modo eficiente para você compreender como o Eterno tem prazer nos humildes. Mashiach é a pessoa, na minha opinião, que mais representa como ser humano o que é a humildade. Nós vamos ter entendimento sobre essa humildade e a diferença entre humildade e humilhação. Ambas as coisas Mashiach representa, tanto ele tendo humildade quanto tendo se humilhado, para poder fazer um resgate das nossas almas. E ainda hoje,
sendo desacreditado por muitas pessoas. Vamos seguir esse curso juntos, queridos, que o Eterno fale poderosamente ao seu coração. Mensagem do céu.